Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Esse título que eu coloquei aqui parece ser bem impactante, mas eu vou ser bem transparente com vocês em relação ao porquê que eu coloquei a injustiça do autor da lição. Irmãos, essa lição de domingo, ela é muito rica com muitas coisas. E tentar esmiuçar isso aqui em 5, 6 minutos é praticamente impossível fazer isso. Eu confesso que vou tentar com bastante interesse e súplica a Deus que consigamos então desenvolver o conteúdo crucial. Só esse início do capítulo 6, né, nas palavras finais de Paulo, à conclusão de sua carta, ele pede ali pelo menos duas coisas: força e poder. A força que não é nossa e o poder que não é nosso. Paulo começa dizendo assim: fortalecei-vos no Senhor. Essa expressão no Senhor, ele conclui a sua carta, e isso tem ali cerca de 30 vezes. Por diversas vezes você encontra essa expressão: pais, sede submissos, ou filhos, sede submissos aos vossos pais no Senhor. Escravo e patrão no Senhor, marido e esposa no Senhor, tudo no Senhor. E ele enfatiza isso com diversas vezes porque é no Senhor a única forma ou o único meio de poder encontrar sucesso. Se qualquer tipo de atitude for feito fora do Senhor, não haverá condição de ser feito com eficácia, não haverá condições de haver sucesso em relação a isso. Então ele pede para que haja força, que se fortaleça em Cristo e na força do seu poder, ou seja, aquilo que não é nosso. Logo, nós entendemos que para que alcançar essa vitória, ela tão somente é atrelada àquilo que Deus é. E é interessante porque, quando ele fala assim, fortalecei-vos no Senhor, é uma demonstração que a nossa luta contra o que nós iremos então deparar não tem como ser vitoriosa sem essa força. É a força que vem de Deus que nos garante a vitória. Por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, assim, a vitória de Cristo nos condiciona a vitória também. O sucesso que ele teve nos dá a garantia de termos sucesso nele, na vitória que ele concedeu, que ele vivenciou, ele nos concedeu essa dádiva de também sermos vitoriosos. Por isso, quando o texto fala assim, revestivos de toda a armadura de Deus, essa expressão ela pode ser tanto a armadura que Deus concede, quanto a armadura que ele usa. Aí você para e pensa, mas como assim Deus usa alguma armadura? A maneira como Cristo vence o pecado é de uma maneira pessoal, ou seja, aquilo que ele é e automaticamente é aquilo que ele fornece. Então, essa armadura ela pode ser tanto a armadura de Deus, uma armadura que vem dele, quanto a armadura que ele usa em seu caráter, ele usa com sua personalidade, é aquilo que ele é. Quando a gente olha os métodos de Cristo vencer as suas batalhas e dificuldades quando esteve aqui, todas elas estão atreladas a essa armadura que está aqui. Não temos tempo para esmiuçar tudo isso, mas esse foi o método. Tem um capítulo do livro O Desejado de Todas as Nações, chamado Por Entre Laços. Então ali, por diversas vezes, tentaram enlaçar Cristo com várias sutilezas, dessas quais está incluído também ali João capítulo 8, quando a mulher então é lançada diante de seus acusadores no templo, como que em uma situação que Cristo agora tinha como que responder, ou seja, essa mulher foi pega em adultério e pela lei Moisés nos disse que ela deve ser apedrejada. O que é que você diz? Então assim, se Jesus dissesse que ela devia ser apedrejada, ele estava indo contra os romanos, porque só quem podia matar era ele. Se porventura ele tivesse dito que ela não deveria ser, ele estava indo contra a lei de Moisés. Então isso era uma estratégia maléfica, ou seja, maldosa, maliciosa. É por isso que o texto de Efésios fala assim, para que possais estar firmes contra as ciladas. Essa expressão ciladas no original é o mesmo que calúnia. O mesmo termo que é colocado no capítulo 4 e o verso 14 de Efésios também. Enganos que é ali colocado. E a expressão estratégia, ou melhor, cilada, tem a ver com calúnia e o termo grego é diabolos. Olha que coisa interessante. Então, todas as vezes que caluniamos alguém, fazemos valer aquela qualificação que o diabo tem. Ele é caluniador, não que ele seja no sentido de ele transparecer, ele é a própria calúnia. Por isso que um dos adjetivos em seu título é
diabo. Então, todas as vezes, quando aqui nós encontramos essa expressão de alguém caluniar alguém, porque Deus deixou no mandamento lá, não dirás falso testemunho, ou seja, não fale mal de alguém, não calunie alguém. E até se for verdade, né? Enfim, mesmo que seja, não temos o direito de falar mal. E calúnia se torna ainda pior. Então, todas as vezes que eu calunio contra alguém para tentar difamá-lo de alguma maneira, eu estou demonstrando que eu estou fazendo uso da qualificação daquilo que o diabo é. Então, assim, a única forma, irmãos, de vencer o inimigo é através de uma sujeição a Cristo, de uma submissão a Ele e se fortalecendo nele. Agora nós podemos dizer, né, a gente vai estudar mais à frente, o que a capa da lição nos tem. Olha só, toda a roupa que o soldado usa e a maneira, o capacete da salvação, couraça da justiça, o cinto, né, que é o que sustenta com a verdade, a espada do Espírito, o escudo da fé e calçar os pés com o evangelho da salvação. E a mente ou a cabeça sendo de fato protegida também. E uma coisa que me chama a atenção, Paulo usa pelo menos aqui 6 elementos que compõem a armadura, mas ele conclui falando da oração. É como eu falei para vocês, o autor aqui foi bem justo com esse assunto para tratarmos aqui em pouco tempo. E a oração é o fundamento crucial para todas as demais armaduras que já estão disponíveis. Deus concedeu todos nós essa situação, essa armadura. Mas eu espero em Deus que você possa esmiuçar melhor, estudando a lição em sua casa, pegando ali vários elementos que Paulo descreve em relação a isso. E para fechar aqui, para não ficar muito extensivo e não se tornar um estudo cansativo, ele embaixo demonstra exemplos de pessoas que foram vitoriosas. Primeiro, existia até normas para com a guerra. Está lá em Deuteronômio capítulo 20, verso 2 a 4. Ele chega a dizer assim, gente, Deus vai com vocês. Nas batalhas do Senhor, Ele luta com você. Então, na luta espiritual, nós não lutamos, nós nos entregamos. E ao entregarmos a Deus, Ele supre a nossa necessidade com a vitória. Gideão, Juízes capítulo 7, verso 15. Você lembra, né? Gideão e seus 300 homens, que eram 22 mil, e Deus reduziu para 300, para mostrar a ele que a vitória era de Deus, e não pelos soldados que ele tinha. E ali Gideão, então, vai com seus soldados e conseguem vencer, mais uma vez, a batalha no Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 13 a 20. Interessante que aqui Josafá, lembra daquela palavra? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Segundo Crônicas 20, verso 20. Credes nos seus profetas e prosperareis. Anteriormente a isso, um homem de Deus recebe o seu espírito e incentiva Josafá a dizer, não se aterrorize, não baixe a guarda, não fique com medo, Deus está com vocês. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando nós vemos tudo isso, nós encontramos então que toda a força e toda a condição de vitória que o povo de Israel teve era unicamente pela fé em Deus que batalhava as lutas do seu povo. E aqui para fechar, Ezequias também diante do reinado ou diante dos soldados assírios acontece também o mesmo livramento e ele se regozija em Deus pela vitória que Deus nos concede. Então assim, o próprio Neemias chega a dizer, né, a alegria do Senhor é a nossa força. Então assim, a força está em confiança em Deus através de uma fé bem desenvolvida, amadurecida, que lhe deixa na condição de ser alcançada a vitória. Lembra daquele texto de Apocalipse quando fala assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. É a mesma coisa que está dizendo na armadura de Deus. A fé pode ser tanto a fé que Cristo venceu, a fé dele, ou a fé nele. É a mesma expressão. Uma coisa que eu quero deixar claro. Para termos vitória, só através de Cristo. Não há meio de você e eu vencermos por nossas próprias forças, porque nós estamos em situação extremamente desvantajosa. Nós não conseguiremos vencer, mas em Cristo podemos de fato todas as coisas. Lembre-se daquele texto de Filipenses 4,13. Posso todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Guarde essa força, guarde essa certeza e confie nessa dádiva que Deus já lhe concedeu. Ao se apropriar de sua armadura, seremos no Senhor mais que vitoriosos. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, pelos Teus conselhos e pelas Tuas orientações. Nos ajuda, ó Deus, a fazermos sempre uso da santa, boa e agradável palavra do Senhor. Se guardarmos em nosso coração, como disse Davi, nós não iremos pecar contra Ti. E além de não pecarmos, temos a convicção e a certeza de que no Senhor
seremos vitoriosos. Dá-nos esta graça, essa certeza e essa convicção, e nos dá um dia com a Tua presença, Senhor. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença, e por favor, quando você assistir nossos vídeos, curta, deixe lá uma curtida para com que a gente possa então alcançar um número maior de pessoas para a honra e glória de Deus. Um bom domingo para você e uma feliz semana.